final das contas, tá, vamos lá, que é aquele finalzinho que Hegel diz sobre a passagem para o espírito, né, no final, como verdade da natureza. Então, ele vai dizer lá no final, né? Mas, a seguir, suprassuma também essa determinidade, né, na qual ela é somente vida, e se transporte à existência do espírito, o qual é a verdade, o alvo final da natureza, a verdadeira efetividade da ideia. Então, vamos lá. Então, ao pensar a natureza na filosofia da natureza, e entra justamente aqueles processos que a gente analisou da vez passada, né, do mecanismo, do quimismo, da teleologia, não exatamente daquela forma, mas a gente pode usar isso para pensar aqui. Eu começo a pensar a natureza, os objetos, as relações entre eles, explicitar, estudar essa relação. Os objetos vão se definir um em relação ao outro, e não isoladamente, num todo. Mas esses processos dos objetos, que vai dar as alterações deles na natureza, vai ser um processo de um conhecimento maior, né, que é a razão, que está se explicitando ali. Portanto, o conceito e a ideia vai, no final, quando a gente pensar na natureza, como Hegel faz lá, falando de cada um dos seus elementos, etc., hoje em dia a gente poderia pensar a química, a biologia, fazer uma imagem geral, né, desse conhecimento, como as coisas estariam indo, né? A gente vai ver que tem um grande conhecimento que está se explicitando para nós na natureza, e que é esse conhecimento que é a verdade da natureza. Tudo bem? Ok. Então, ao pensar agora os animais em relação entre si, mais ainda agora os seres humanos como animais na natureza em relação entre si, tudo bem? Eu posso olhar aqui, a gente está numa grande physis, numa grande natureza, né? Do qual o ser humano é parte dela, né? No caso lá dos gregos, até os deuses era parte, né, da physis, da natureza, né? Então, nós estamos aqui todos na natureza, existindo como organismos, e o conceito é o que está explicando o movimento disso tudo. Quando a gente já chega num animal e vai falar da alma, né, ou de um ser vivo, a planta também tem alma. O que é alma aqui? Alma é a forma do corpo que tem vida. Então, você tem lá um corpo, está funcionando nessa vida universal, ele tem uma forma de funcionamento. É isso que é a alma dele. Então, a alma deixa de existir, não deixa de existir? Não sei, vamos colocar ali, é a forma de funcionamento desse corpo. Tudo bem? A gente só vai conseguir compreender esse corpo, o comportamento dele, o que vai acontecer, etc. e tal, se a gente conhecer a alma desse corpo. Então, se a gente pensar no corpo humano, por exemplo, ou no corpo de animal, talvez nenhuma molécula que estava no meu corpo quando eu nasci está aqui hoje. Ou se tiver, algumas poucas. Então, quem que é esse mesmo objeto que era eu quando eu nasci e eu aqui? É essa forma de funcionamento que se mantém até hoje. Pensando no corpo isoladamente, não na relação com as outras coisas. Então, eu preciso da alma para entender como essa matéria funciona. E isso mostra, portanto, como a matéria não tem verdade nenhuma, porque tudo é, vamos assim dizer, aquele auto movimento da forma. Já nesse nível, vamos assim dizer. Tá bom, mas agora eu quero entender esse animal quando eu tenho dentro dele uma consciência. De qual animal a gente está falando? Do ser humano. E os outros? Os outros eu não sei. O que me interessa aqui é estudar o ser humano em si. Então, para nós aqui na natureza, eu olhando para cada um de vocês, nós vivemos, eu vejo que tem, vamos colocar vocês como animais racionais, né, vivendo aqui, e que tem uma alma, uma forma que é do próprio corpo e que está se expressando aqui para mim. E vice-versa, eu expressando, você vendo nós aqui, né? E nós expressando essa forma de funcionamento. Se você vai tentar entender o meu comportamento e o comportamento das outras pessoas,
você vai precisar da filosofia de cada uma dessas pessoas, sem o qual você não entende o nosso comportamento. Tudo bem? Isso é o que eu coloquei lá na palestra, do sistema das autoconsciências, etc. E aí é uma coisa complicada, porque assim, eu só vou entender, por exemplo, o comportamento do Alexandre se eu entender o que ele entende de Peirce, o que ele entende da vida, segundo o que ele entendeu do Peirce, que ele pegou dos outros filósofos, segundo a filosofia dele. Mas aonde no corpo dele está essa filosofia? Os naturalistas vão dizer, está no cérebro dele, tá bom. Vamos esquecer isso por enquanto, vamos olhar o corpo dele e pensar. Na verdade, como eu tenho acesso às ideias como consciência, aos conceitos, à compreensão, eu vou correlacionar a compreensão que eu tenho do funcionamento do corpo dele e dos movimentos dele, das atitudes dele, que para mim são ideias, são compreensões, que estão como num sistema, porque uma está dependendo da outra, uma acontece, etc. E vou correlacionar isso com ideias do tipo o Cosmos Noetus, do Peirce, que talvez o Alexandre esteja pensando dessa forma, e o pensamento do Cosmos Noetus, que é uma ideia em si, um conceito em si mesmo, não está andando por aí, não é um singular, é um conceito que deve ser compreendido nele mesmo, está correlacionado com o comportamento dele, que é outro conceito, com a atitude, com o movimento das células no cérebro dele, que eu poderia estar lá, né? O Alexandre permite, a gente coloca lá um ressonante, um aparelho de ressonância magnética para ver como é que as coisas estão indo. Então, eu estou correlacionando essas ideias, mas o que está me dando mesmo a ideia do Alexandre não é aquele corpo, aquela ressonância, é a ideia que eu tenho dele, é a ideia da filosofia do Peirce, é as ideias, é a ideia da filosofia dele, naquele momento, porque a filosofia dele também vai evoluir. De tal modo que, portanto, quando a gente chega ao nível da consciência, isso nos leva ao nível da autoconsciência, da filosofia, da compreensão, e o mundo só pode ser explicado como sendo espírito, ou espíritos no interior do espírito. A totalidade só pode ser explicada como espírito. E, portanto, se eu voltar lá na natureza, a natureza se tornou parte, a natureza é essa que eu observo, não ela em si mesma. Daqui a pouco a gente fala nela de si mesma. A natureza, como parte daquilo que eu observo, só se mostrou como a própria ideia se mostrando para mim. Aí você fala assim, bom, mas e a natureza em si mesma? A natureza em si mesma não existe como natureza em si mesma. Ela é a manifestação do Espírito Absoluto, de forma imediata para nós. Ela não existe como algo isolado do Espírito Absoluto. Não, a verdade da natureza é o Espírito. A verdade da natureza é o próprio Espírito Absoluto, as razões que estão no Espírito Absoluto. Ela é simplesmente o momento exterior desse Espírito Absoluto para nós, aquilo que se apresenta imediatamente, nessa exterioridade. E a parte interior é aquilo que a gente vive na nossa subjetividade do nosso eu. De tal forma com que essas duas coisas são uma só. E a gente pode discutir como é que tudo isso pode ser uma só.